Oba! Mesa de Chegamos! família! Glória a Deus, mais um sábado na presença do Senhor. Amém, gente. Que bom, que bênção. Tá chovendo por aqui, graças a Deus. Graças a Deus. O climinha tá melhorando, né? Nós cremos que hoje o Senhor vai derramar um óleo novo. Amém. A nossa oração hoje foi justamente para que Ele derrame mesmo um óleo novo sobre nós, para que Ele venha despertar em nós, né? Novos projetos, novos sonhos, né? E renovar em nós o amor dele. É verdade, Deus é um Deus de novidade. Jesus, ele veio trazer novidades de vida para nossa família, para o nosso casamento, para nossa saúde, para nossa visão de mundo, para nossa mente. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, Samara? Nosso Silvestre, gente, é um amigo ó, de muitos anos. A gente já deve conhecer o Silvestre há uns 15 anos, pelo menos. Muito tempo, muito amigo do André, né? A gente já teve oportunidade também, eu trabalhei com a Val, com a esposa dele. O Senhor coloca pessoas nas nossas vidas que fazem a diferença, né? Vimos os meninos pequenos, né? Ainda crianças, né? Sim. Então é uma bênção a gente ver realmente o quanto o Senhor ele cuida dessa família. E o tanto que é bom a gente ter amigos, manter amigos, né? Porque o tempo passa, mas os amigos ficam, não é verdade? E Deus coloca amigos que são mais chegados que irmãos, né, Déia? E que fazem parte da nossa história, né? Fazem a diferença porque além de serem amigos, são também intercessores, né? Sim. O Silvestre é um homem de muita intercessão, de muita oração, de muita fé. A história de vida dele, eu tenho certeza que vai trazer isso para nós essa tarde. Muita fé. Ó, já tem aqui um pessoal com a gente, a TT. TT já fazia tempo que a TT não aparecia por aqui, hein, Tereza? A gente tava com saudade, hein, Tereza? Verdade. O Luiz está aqui, seu Jeová, meu sogro. Vi Ananias. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vi. Minha mãe. Adriana, Ana Lúcia. Aninha, que é a nossa intercessora frequente, constante, né? André, ó, eu vou mandando aqui o convitinho, já vou mandando aqui. Me ajuda também, gente, a mandar esse convite. Para esse aviãozinho aí pra gente convidar várias pessoas para essa mesa de família. Hoje nós estamos aqui com um café bem quentinho, feito pela minha mãe, a família inteira participa. Hoje tem momento. até sequilhos aqui. Tem sequilhos, gente, uma benção. Olha, hoje tá caprichado. E é esse cafezinho no final da tarde que tem feito a diferença, né, Samara? É verdade. Como é bom, gente, a gente ter esse momento, né? A gente tem esperado ansiosamente, né? A gente tem muitas expectativas. A cada sábado, Deus tem nos surpreendido com as histórias de vida dos nossos convidados. E nós realmente estamos aqui percebendo que cada história de vida é uma pregação. A gente teve a Camila semana passada, com grande, né, história de vida, um testemunho realmente de renovo. A gente teve aqui a presença da Aninha já conosco. Deixa eu mandar aqui. Então a gente está esperando realmente, né, trazer pessoas para ouvir essas histórias. Um beijo também para o Silas, para a Eliane, para a Ana Paula, para o pastor Regis e a missionária Daniele. Ó, a Michele tá aqui, ó, Michele. Beijo, ateliê. Michele tá fazendo as bonequinhas de pano, Déia. A coisa mais linda. Caruena, nossa querida Emília, irmã. meu pai. Emília, que nós conhecemos aqui primeiro pela live, depois pessoalmente. Emília foi o presente da live pra nós. É verdade. Deus nos surpreendeu com a vida da Emília, né? Então a gente tem aqui ó, o pastor Elismar. Gente, é uma mesa de família. Sim. Nada mais do que isso. A gente tem aqui os sequilhos, olha. Olha que fofo. E ontem eu também comi os sequilhos na mesa de família lá com a minha família. Né? Foi tão bom, né? Com minhas tias, minhas primas, minha mãe. Como é maravilhoso ter esses momentos, que você possa praticar aí na sua casa, com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja. Amém. Vamos orar então para começar. Eu acho que o Silvestre já deve estar chegando aqui. Amém. Michele, um grande beijo, Michele. Amém. Vamos orar, Déia? Vamos sim. Então, a gente vai pedir que você coloque então a mão no seu coração. O Senhor, ele é incrível. Para ele não existem fronteiras, não existem limites, não existem distâncias, não existem impossíveis para o seu Deus, para o nosso Deus, porque ele é o seu Pai. Então recebe essa tarde, nessa tarde, a presença do Senhor Jesus na sua casa, na sua mesa, onde você estiver, no seu trabalho. Coloca a mão no seu coração e vamos pedir para que ele seja o convidado principal dessa live. Sim. Pai amado,
Nós queremos entregar, Pai, a live Mesa de Família nessa tarde de hoje, na Tua presença, Senhor. Consagramos ao Senhor, Que o Senhor possa usar poderosamente, Pai, a boca, Pai, do Silvestre, Pai, nessa tarde, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos falar, Pai, usando a boca do Teu Filho, Pai. Trazendo novidade, renovo, fé, esperança e principalmente o Teu amor, Pai. Renova as forças dos nossos irmãos que estão na Sua casa. Tira, Pai, toda a angústia do peito, Pai. Toda a preocupação, Pai. O Senhor, Pai, é o Deus do milagre, do impossível, Pai. Não existe doença maior do que o Senhor, Pai. Não existe, Pai, crise financeira, Pai, que possa resistir diante da sua prosperidade, da sua abundância, Pai. Abundância de vida, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. No nosso casamento, entre os nossos filhos, Pai. Na nossa igreja, no nosso ministério, Pai. No nosso trabalho, Pai. Que nós possamos sentir, Pai. Sentir, Pai, mais do que a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Pai, gloriosa nessa tarde, Pai. Vem derramar uma unção nova, Pai. Queima, Pai, todo mal. Repreende toda retaliação, toda seta, Pai. E que o Senhor, Pai, só o Senhor, Pai, e o Teu reino prevaleça nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, Silvestre já mandou um oi aqui. Vamos chamar logo ele, Ideia? Vamos acelerar, porque todos os sábados a gente tem que correr no finalzinho. Porque a história é sempre muito rica. Só dando um oi aqui pra Simone, que entrou. Prazer, Simone. Deus abençoa. Dona Silvestre, Gorete. vou agora chamar. Pronto, fazer. Gente, uma honra ter o Silvestre aqui. Vocês não estão entendendo. É uma bênção mesmo. Ó, pronto. Oi! E a família toda aí! Olha, Val! Oi, Tudo Val! bem? Graças a Deus a todos vocês. Oh, tamanho do rapazinho, quero beber! Outro dia a gente pegou no colo. Vocês conseguem nos ouvir aí? Sim. Pode Amém. arrumar, tá enquadrando aqui, vocês. Deixa eu ver se a gente consegue enquadrar aqui também, para ficar bacana aqui para a gente conversar. Só lembrando que o Silvestre depois de sair do trabalho agora, viu, gente? Sim, ele saiu correria. correndo da empresa e foi direto para casa dele, né? Acho que o Silvestre não deve ter tido Amém. nem conseguido respirar, né, Silvestre? É isso mesmo, Andréia. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Aleluia, é verdade. Amém. Silvestre, a gente já começou aqui, fizemos uma oração, falamos, né, de como é maravilhoso ter amigos como vocês. Nós Amém. queremos mesmo honrar você com o nosso carinho, com poder estar aqui com a gente. Realmente é uma honra para a gente. A sua família eu conheço, é uma família de Deus, é uma família que teme ao Senhor. E para nós realmente é um privilégio ouvir vocês, ouvir a história que Deus tem feito na vida de vocês. E queria já te passar, porque é corrido o tempo, é só 1 hora de live. E que Deus te abençoe. Fique à vontade. Amém, Samara. Amém. E a gente que se sente muito assim, honrados e felizes e gratos por essa oportunidade. A gente agradece a Deus e a vocês por essa rica oportunidade que a gente está tendo de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus já fez, e poder continuar fazendo uso da frase que o profeta Samuel falou, que até aqui nos ajudou o Senhor. E é uma grande verdade isso. E o Senhor continua nos ajudando. E assim, antes que a gente fale qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma leitura que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante, para tentar falar alguma coisa. A gente acredita assim que a gente vai, em breve, muito em breve, conseguir falar tudo, nos mínimos detalhes de tudo que já aconteceu conosco, quando a gente entendeu que verdadeiramente estávamos sendo chamados para uma grande missão, para uma grande obra na presença de Deus. E assim, mas hoje a gente vai falar um pouco mais assim de forma superficial, porque não dá realmente para falar tudo.
né? Mas a gente queria compartilhar um pouco daquilo que Deus fez nas nossas vidas, amém? Então eu queria convidar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se estiver com Bíblia, abrir sua Bíblia, se não, apenas ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e não ouvir a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Louvado seja Deus. Esse é o texto. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, ele é o texto que eu considero ele um texto chave, porque ele é exatamente o texto, a frase que está no portal de entrada do reino de Deus. E isso vale para qualquer cristão. Isso vale para todos nós. Porque não há quem tenha sido chamado ou quem tenha sentido o desejo de servir a Deus voluntariamente, que não tenha que carregar a sua cruz, que não tenha que negar-se a si próprio. E foi exatamente isso, Samara e Andréia, que nós aprendemos com o Senhor, com a nossa experiência de vida, a nossa experiência, a grande experiência que tivemos com Deus. Então, em meados de outubro de 2013, estávamos em um congresso e nisso a gente já havia sido convocados pelo nosso pastor presidente para assumir uma igreja, uma congregação pequena lá na cidade do Paranoá. E o pastor já havia convidado várias pessoas e ninguém quis ir para a obra. Então, assim, o nosso coração se encheu de alegria, mas de tristeza ao mesmo tempo, porque a congregação corria o risco de fechar as portas. Então, mesmo sendo uma contramão aqui de Ceilândia para lá, nós pensamos bem e decidimos aqui em casa que a gente toparia encarar essa grande missão. Então a gente aceitou, e logo depois disso aconteceu o nosso tradicional congresso, que acontece em todos os finais de ano, e nisso foi convidado um pregador do estado de São Paulo. E o Juan estava conosco nesse dia, ele fazia parte do conjunto de jovens, geração de adoradores, e a gente já começamos a ter essa experiência a partir dali. Nós não estávamos entendendo nada, não sabíamos de nada, e tudo começou ali, quando o pregador chamou ele estava cantando no conjunto, junto com os jovens, e o pregador, Deus usou esse pregador para falar com várias pessoas. E ele falou com várias pessoas, e entre essas pessoas ele falou com o Juan também. Só que com o Juan foi diferente de todos os outros. Com todos os outros, o pregador entregou o recado pelo microfone, normal, mas com ele foi diferente. E a gente sentiu que não foi uma coisa... A gente não sabe disso até hoje. Ele partiu para a glória com o Senhor, levou esse segredo com ele, a gente saiu de dentro da igreja, no término do culto, nosso coração ficou perturbado, porque tanto pela curiosidade e assim, porque a gente sentiu que na feição dele, a gente não entendeu, até hoje não sabemos, não temos como explicar isso aqui, só Deus quem sabe. Só para explicar aqui, porque quem não conhece, Juan é o filho deles, que na época tinha 15 anos, era, Silvestre? Oi? Hã? O Juan tinha quantos anos? Ele tinha, na época, 15 anos. 14 para 15 anos, já estava fazendo 15. Isso, aí ele está contando a história do Juan, que é filho deles com 15 anos. Pode continuar, Silvestre, é porque tem gente que não conhece.
Isso. É porque a gente tá fazendo de forma bem resumida, tá, Samara? Sim. Então, o que acontece? No momento em que o pregador resolveu entregar o recado para ele, chamou ele em cima do altar e perguntou onde que estava a gente, ele apontou para a gente, e aí resolveu entregar o recado para ele. Isso ficou mais ou menos quase 1 minuto, ele falando no ouvido dele. E a expressão dele recebendo o recado do pregador era aquela expressão de alegria, de sorriso e tudo. Mas no final do recado, quando o pregador falou, entregou o recado, ele fechou a feição. Fechou e fez aquela expressão de preocupação, de susto, como uma pessoa fica assustada com alguma coisa. Então meu coração ficou muito apertado naquele momento. Eu quis, naquele momento, sair da cadeira da igreja, da poltrona, e ir lá perguntar, mas são coisas que Deus faz, as coisas de Deus não diz respeito a gente, e a gente tem que esperar no Senhor. E foi isso que a gente fez. Então a gente continuou indo nessa igreja. Eu trabalhava na Ceilândia, aqui numa concessionária Fiat aqui de Ceilândia, e eu saía daqui para ir para lá. Os cultos começavam mais tarde lá, justamente por conta da contramão, que era muito grande. Começava às 20 horas lá. E a gente continuou indo para lá. Então, passou-se o tempo e veio a nossa primeira experiência com Deus, primeira grande experiência com Deus. Porque Deus resolve, assim, nos provar. Porque nosso coração, Samara, se encheu realmente de alegria, porque nós desejávamos fazer algo para Deus mesmo, voluntariamente. Voluntariamente. E é isso que eu queria compartilhar a partir de agora com as pessoas que nos ouvem. Tem pessoas, nós estamos já no final do ano de 2021, e de 2020, melhor dizendo, pulando já para 2021. E aquilo que a gente tem mais ouvido é que a doença do último século é uma doença chamada depressão. E nós podemos acompanhar e ver isso com essa crise pandêmica que nós estamos vivendo. Então, assim, mas o que mais nos preocupa nisso é que isso tem chegado dentro da igreja do Senhor. Porque quando trata-se das questões seculares, nada nos assusta, porque é normal. Né? Quem não tem Deus não tem como realmente, não tem aonde, não tem refúgio, não tem esperança, não tem aonde se apegar. Mas quando isso entra dentro da igreja do Senhor, se torna uma situação preocupante. Verdade. E é justamente isso que eu queria compartilhar, porque ao contrário do que se pensa, muitos pensavam que nós iríamos desistir, que nosso coração ia se encher de tristeza e que nós pararíamos. Muito pelo contrário, ao sermos provados, só nos deu mais vontade e força para querer continuar mais ainda. Porque Cristo nos fez entender por esta palavra, por esse texto, que nós seríamos sim provados, que nós seríamos provados para ver até se essa alegria continuaria. Se essa alegria que estava dentro de nós por fazer algo para Jesus continuaria. Então, assim, tem muitas pessoas que estão servindo a Deus como discípulos, mas talvez estão como discípulos porque alguém disse que ela era discípulo. Porque uma outra pessoa falou que ela era um discípulo. Sabe, Samara? Não sei se vocês conseguem me entender. Então, assim, hoje é uma situação muito difícil hoje você manter pessoas dentro da igreja, porque as pessoas querem uma alegria, mas o conceito de alegria que as pessoas têm é o conceito que o mundo tem. É o conceito do carro novo, é o conceito da casa nova, da mansão nova. E tudo isso o Senhor vai... Hã? O conceito de ter, acumular. De ter, exatamente. Então, assim, Cristo ele nos mostra exatamente o contrário isso. Eu aprendo isso, nós aprendemos isso lá no capítulo 5, se a gente retroceder mais alguns capítulos aqui. Jesus, quando ele prega o grande sermão do monte, ele nos ensina isso. Porque enquanto os escribas tinham a cadeira de Elias, Jesus ele tinha o púlpito mais belo que ele encontrou foi aquela montanha para ensinar aquelas pessoas. E ali ele disse
Ali ele disse no capítulo 5, verso 1, no verso 2, bem-aventurados são os pobres de espírito. Aí ele continua pregando, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do meu nome. Né? E aí Jesus nos ensina muito isso, através disso. E é exatamente isso que as pessoas não têm compreendido e entendido, que é o verdadeiro significado do que é ser discípulo, do que é o discipulado. Aqui é onde está, esse texto aqui, ele é o texto-chave para a gente compreender o que é verdadeiramente o discipulado. Então, a gente continua indo nessa congregação e continuamos indo, e aí a gente virou o ano de 2019 para de 2013 para 2014, e a gente continuou indo, e o Juan, por incrível que pareça, ele foi o nosso primeiro auxiliar na igreja. Ele é que cuidava, ficava na portaria, ele que recepcionava as pessoas, cuidava até de criança, porque a Val saía um pouco mais tarde, não tinha condições de ir comigo todos os dias. Então ele foi o meu primeiro obreiro, praticamente, quem me ajudou ali. Então, assim, me ajudava nos louvores, nos hinos da harpa, mas quando, em meados de junho de 2014, lamentavelmente, a gente recebeu a triste notícia de que ele havia sido diagnosticado com H1N1. Então Deus realmente resolveu nos provar ao extremo. E ele ficou 45 dias dentro de uma UTI, e a gente, numa agonia, numa luta com Deus, assim, a gente não sabia, mas Deus estava preparando a gente até, porque a decisão de Deus nós não sabíamos, mas era dizer não para nós. A decisão de Deus já era recolher ele. E Deus nos preparou tanto por dentro, assim, ao ponto da gente ter que dizer: Senhor, ou o Senhor cura o Juan e traz ele de volta, ou o Senhor leva logo. Mas foi só a gente fazer essa oração que Deus fez exatamente. Ele estava só esperando, parece que estava só esperando a gente dizer: leva logo, para poder levar. Acho que foi assim que a gente entendeu que a gente estava preparado já para, quando ele recolhesse ele, a gente chorar, mas chorar consciente de que Deus estava na situação, e que diante de toda essa situação, ele estava ali cuidando da gente. Eu tive o privilégio de ver Deus. Eu posso dizer que vi Deus dentro do meu aposento. Eu creio que nunca mais eu vou ter essa experiência com o Senhor, como eu tive aqui dentro do meu quarto, 4 dias antes, porque eu realmente não posso, eu não consigo, estou tentando resumir aqui, eu não consigo, eu quero falar tudo, mas ao mesmo tempo, se eu for falar tudo, não vai dar tempo. Então, assim, Samara, 4 dias antes do Senhor levar o Juan, ele veio literalmente. Que experiência! Eu não tenho como explicar isso aqui para vocês, só vocês passando isso para vocês compreenderem. Ele veio no meu quarto e falou: eu vou recolher o Juan. E me avisou 4 dias antes, e eu falei para a Val 4 dias antes, e assim foi feito do jeito que estava. Ele enviou uma missionária lá do Canadá para falar comigo no centro de Ceilândia. Essa missionária estava fazendo missões lá do Canadá até aqui, e veio para cá. E do nada Deus fez essa mulher me enxergar. Eu estava dentro do carro com um pensamento longínquo por conta da situação que estávamos passando. E ela estava aqui sendo representada pela Igreja Batista Ebenezer. E junto dela veio um garoto de 12 anos para traduzir o que ela estava dizendo para mim e o que eu estava dizendo para ela. E naquele exato momento, Silvestre, Oi. eu vou ter que tirar aqui meu celular. Eu não estou te ouvindo, que caiu um negócio bem aqui. Eu vou te tirar e te colocar de novo, tá? Tudo bem. Coloca um oi aqui para mim de novo nos comentários, por favor. Gente, é porque caiu aqui uma ligação, mas eu já vou conectar de novo. Silvestre, pode colocar um oi aqui que eu já te puxo agora de novo.
Aí. Pronto. Ficou mudo pra gente, né? Perdi o som. Perdemos o som completamente. Aí. Deu certo? Fala alguma coisa. Deu certo? Tá me ouvindo? Voltou? Consegue me ouvir, Samara? Consegue me ouvir agora? Tá muito... Pode continuar, Silvestre. Vocês estão ouvindo o Silvestre bem? Só para colocar aí, gente. Tá Alguém ouvindo? consegue Então me pode ouvir? continuar, Silvestre. Então, Samara, então o que que acontece? Deus veio literalmente no meu aposento e me avisou e usou essa missionária lá do Canadá, e essa mulher conseguiu me enxergar no centro de Ceilândia, dentro do meu carro, eu com um pensamento longínquo, devido à situação que a gente estava passando, e ela veio com um livretinho, que eu guardo ele aqui até hoje. Na capa estava escrito o nome Vencedor, e ela falou: olha, eu não sei o que o senhor está passando, mas o senhor me incomodou para falar com o senhor e dizer para o senhor não temer, e pediu para me entregar para o senhor todo o Evangelho de João, para o senhor meditar no Evangelho de João. Talvez o senhor já tenha lido, mas Deus quer falar algo novo para o senhor no Evangelho de João. Eu tenho ele aqui traduzido em português, tem em inglês, e eu vou deixar aqui para o senhor, porque o senhor está me ordenando te entregar todo o Evangelho de João, e eu tenho que te entregar. E ali eu recebi. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu olhei a Bíblia dele, Juan, está aqui, está guardada aqui também, o último texto que ele havia lido, por incrível que pareça, havia sido no Evangelho de João, capítulo 4, onde a Bíblia fala dos verdadeiros adoradores. E depois, lá no capítulo 14, ele também sublinhou alguns textos onde fala: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, assim, eu recebi com alegria, li, já reli, não sei o que Deus quis falar com isso, mas uma coisa é certa, que o Juan, assim, o nosso coração ele transborda de alegria, Samara, porque hoje o nosso choro, o nosso lamento é somente da saudade. Nós não choramos de tristeza por ter perdido, pelo fato de Deus ter levado o Juan, porque a gente sabe que ele se encontra nos braços do Pai, a gente sabe que ele está lá, que ele aguarda. E lendo esse texto aqui, Samara, foi o que a gente mais aprendeu com Deus. Deus quis ensinar para a gente o verdadeiro significado do discipulado. Foi exatamente isso que ele quis dizer para o jovem rico. Quando o jovem rico fez a tal pergunta para Jesus, e Jesus falou: olha, falta uma coisa para você. Vende tudo o que você tem e doa aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então, assim, foi exatamente isso que a gente entendeu. Quando Jesus recolheu Juan, tudo que chamava a atenção nesse mundo ainda, aquelas feições que a gente tinha, com alguma coisa que a gente tinha ainda, alguma simpatia com algo do mundo que a gente tinha, tudo foi embora. Tudo foi embora. E até hoje o nosso coração só se preenche com aquilo que é do Senhor. A gente só tem os olhos voltados para a glória de Deus. A gente só tem os olhos voltados para a nova Jerusalém celestial, porque a gente sabe que ela existe, ela sabe que ela nos aguarda, que ela nos espera. Então, assim, quem está ingressando no Evangelho do Senhor Jesus, não desanime, permaneça. O Evangelho do Senhor Jesus não é o Evangelho da conquista. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho da permanência. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que permanecem. Então nós temos que permanecer. Então Jesus nos ensina isso, porque ele falou que nós deveríamos propagar... E o céu existe, né, Silvestre? O céu existe. Com certeza, Samara. E ele falou que nós deveríamos propagar as boas novas, anunciar as boas novas, mas que principalmente nós examinássemos a nós mesmos. Paulo, ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 27, não falha a memória, é o texto clássico da Santa Ceia. Paulo, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, são essas análises que nós temos que fazer. Então, Jesus, depois ele fala, aqui no verso de número 26, ele fala assim: pois
No verso 24 diz: E disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém não for impactado, consiga-me de Jesus, jamais alguém vai conseguir fazer alguma coisa no Evangelho do Senhor, dentro da igreja do Senhor. É por isso que a gente tem tanta dificuldade. Jesus tem nos ensinado isso. Ele colocou uma congregação pequenina nas nossas mãos para a gente cuidar. E ele tem nos ensinado isso bastante. A gente vê pessoas que têm o desejo de fazer algo para Deus, de servir a Deus, mas ainda não entendeu qual é o significado do discipulado, de ser verdadeiramente discípulo. Às vezes a gente sai do lugar, às vezes a gente se esquece que a gente continua sendo discípulo. Pedro quis aconselhar o Senhor Jesus, tentando convencer Jesus a ter compaixão de si mesmo. Que é isso, Senhor? Não falas isso, não vai acontecer com o Senhor. Mas Jesus estava dizendo, olha, eu tenho que pagar o preço, eu vim com essa missão. Então eu vou ter que morrer na cruz do Calvário, por vocês, pela humanidade. E eu estou preparado para isso, eu estou disposto a fazer isso. Então todo aquele que vem para os pés do Senhor, se não tiver essa disposição, se não tiver resolução, se não tiver essa voluntariedade, não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então Jesus nos chama para que a gente seja abençoado. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor fala que se fizermos do jeito que ele fala, bendito será a tua entrada, a tua saída, o teu campo, os teus gados, a tua empresa, a tua casa, tudo na sua vida será abençoado. Nós não precisamos sair correndo atrás de bênçãos. As bênçãos irão nos acompanhar se a gente fizer tudo o que o Senhor ordenar. Tudo que o Senhor ordenar. Tudo vai acontecer, todo mundo vai ter o seu carro novo, a sua casa nova, a sua empresa. Você vai ser bem sucedido no seu emprego, vai ser promovido a um cargo maior. Enfim, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida, mas para isso a gente precisa compreender, a gente precisa renunciar a nós mesmos. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Então Pedro quis convencer Jesus, sendo que Jesus estava ensinando justamente a gente a renunciar a nós mesmos. Se tudo que acontecer nas nossas vidas, a gente for ficar com pena de nós mesmos, não vai funcionar, não acontece. Nós não podemos jamais, diante do sofrimento, do grande sofrimento, ficar sentindo dó, pena de nós mesmos. Esse é um dos grandes segredos para a gente ingressar com sucesso na presença de Deus, com sucesso na presença do Senhor Jesus. Esse é um dos grandes segredos para a gente ser bem-sucedido na presença de Deus. Ser bem-sucedido não é mostrar que a gente tem. Ser bem-sucedido é mostrar que realmente Jesus é com a gente. Louvado seja Deus. É pregar quando você prega, Samara, usando o belo slogan que você usa, que é muito lindo, né, que quando fala de relacionamento real, é quando você prega e isso não incomoda ninguém. É quando você prega, as pessoas sentem alegria. É quando você prega, propaga o Evangelho do Senhor Jesus e ninguém se incomoda com isso, porque você está pregando a palavra de Deus. Quando alguém se incomoda com isso, é como se a gente estivesse se colocando no lugar dos anciãos de antigamente, no lugar dos sacerdotes de antigamente. Jesus disse, em uma bela parábola, que as prostitutas e os cobradores de impostos estavam precedendo eles. Então, quando a gente se incomoda com aquilo que Deus faz na vida de alguém, né, então a gente não entendeu ainda o significado do verdadeiro discipulado. Nós não entendemos o que é ser discípulo ainda. Porque não adianta eu querer carregar a sua cruz, que por mais que eu imagine que ela seja fácil de carregar, jamais eu vou carregar a sua cruz de forma bela, como você carrega, porque foi Deus que colocou para você carregar. Se Deus colocou a cruz para você carregar, a sua cruz, você vai carregar ela lindamente. E Deus vai ser contigo. Então, assim, e bem assim, não adianta você de cá querer carregar a cruz que Deus colocou para mim carregar. Né? A gente foi tão assim bombardeado, criticado no início. Nossa, isso é pecado, estou em pecado, é isso e aquilo. A gente ouvia de tudo.
de tudo. Assim, foi assim, e a gente com aquela ferida enorme, aberta, era extremamente difícil ouvir tudo aquilo, né? Pessoas próximas da gente, pessoas que a gente ama tanto em Cristo, a gente ouvindo coisas assim, então assim, isso Os não nos amigos cabe, não de cabe. Jó, né, Silvestre? Exatamente, exatamente isso, Samara. Então assim, não cabe a nós assim, né? Cristo, ele quer que nós carreguemos a nossa cruz. Cada um carregue a sua cruz. Ninguém precisa ficar carregando, arrumando cruz para a sua cabeça. As nossas cruzes, nós iremos encontrá-las no meio do caminho. Nós iremos encontrá-las no meio do caminho. Então a gente tem que tem que ficar muito atento a essas questões, para a gente não errar, para a gente não falhar com o Senhor, né? Para a gente fazer tudo aquilo que o Senhor ordena a gente fazer com êxito, porque essa foi a ordem que Jesus nos deu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lá no Evangelho de Lucas, se não falha a memória, capítulo 9, versículo 50 em diante, o próprio Jesus ele fala um pouco ainda acerca disso, quando ele diz, olha, a raposa tem seus covis e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo, você quer vir, quer me servir, você quer me seguir, tem esse desejo? Então, assim, você vai ter que renunciar a muitos privilégios. Você tem que renunciar a alguns confortos. Tem que abrir mão de alguns confortos. Não adianta. Para a gente ganhar, tem que perder alguma coisa. Não tem como. Não tem jeito. Assim, esse foi um dos maiores aprendizados que a gente teve com essa experiência. Então, passou-se mais um pouco o tempo. E agora, em 2019, vocês ficarão sabendo. Eu, lamentavelmente, fui diagnosticado com um abscesso cervical profundo. E, incrivelmente, Samara, Deus resolve provar nossa fé mais uma vez. E, por incrível que pareça, nós fomos parar. Eu fui internado na mesma UTI que o Juan foi internado, no mesmo dia, foi dia 26 de julho? Dia 26 de julho, o Juan deu entrada na UTI, no mesmo hospital. Ele deu entrada na UTI 26 de julho. Ele deu entrada na UTI 26 de julho de 2014. Ele deu entrada na UTI, na mesma UTI, 26 de julho de 2019. Só que dessa vez, Deus ele quis provar para a gente que ele estava com a gente. Que ele estava conosco. A primeira decisão dele foi nos dizer não. Né, Silvestre? Com certeza, Andréia. Com certeza. Então, assim, a gente não consegue compreender, mas foi uma outra grande experiência que eu tive com Deus. Então, assim, que tivemos com Deus, né? Então, assim, dessa vez, a nossa fé já era uma outra fé. A nossa confiança no Senhor já era uma outra confiança, né? Assim, o nosso preparo para ter que passar por isso já era outro preparo. E assim, dessa vez Deus resolveu nos dizer sim. Na primeira decisão ele resolveu nos dizer não, mas nessa outra decisão ele resolveu nos dizer sim, porque a médica, quando me viu, ela não deu esperanças. Glória ela não a Deus. deu. Falou, olha, não tem como nem esperar ele fazer um jejum. Porque a gente, para levar para uma mesa de operação, a gente tem que esperar pelo menos 8 horas de jejum. E ele não tem como fazer isso. Eu preciso dele em 20 minutos na sala de cirurgia. E eu não posso dizer o que vai ser. Falou bem assim para a Val. Então ali eu já pude, com muita alegria no meu coração, convicção. A Val ficou um pouco desesperada, normal, porque a gente é ser humano ali na hora, no momento tenso, mas eu pude me despedir em paz. Olha, se Jesus permitir que eu não volte, eu só vou pedir 2 coisas para você. Cuide dos nossos filhos e sirva a Deus. Repetir de novo. Cuide dos nossos filhos. A Val é uma guerreira. E sirva a Deus. Aí ela desabou, né? Desabou, chorou. Fica tranquila. Se Jesus não quiser que eu volte, eu sei para onde que eu estou indo. Eu estou em paz, estou tranquilo. E eu estava realmente tranquilo. Aí eu pude compreender ali as palavras de Paulo, quando Paulo diz que
que viver para ele era Cristo. Morrer com Cristo para ele era lucro. Louvado seja Deus. Então, nós cristãos, todo cristão tem que ter essa convicção para poder servir a Deus. Se não tiver essa convicção, nada vai dar certo. Não adianta. Tudo é superficial. Como que eu posso dizer? É como se você não tivesse ainda conhecido o Senhor, face a face. Né? Eu não posso falar que passei, meu Deus, quem sou eu para dizer que passei pelo pouco que Jó passou? Pelo muito que Jó passou. Não passei nem a brisa do que ele passou. Mas a mesma coisa que ele disse, hoje eu posso dizer. Que hoje eu conheço o Senhor, né, de ter tido essas grandes experiências com Ele. Não conheço só o meu Senhor, nosso Senhor, somente de ouvir falar. Eu conheço a Deus por ter andado com Ele, por andar com Ele. Graças a Deus por isso. E nós devemos ter também essas experiências. E quem não quiser ter experiência, é bom ouvir a palavra do Senhor e fazer tudo bonitinho como manda o figurino, como o Senhor ordena, para sofrer menos. Não é que não vai sofrer, mas vai sofrer menos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Samara, resumidamente, foram essas experiências que a gente teve. E diante disso, foi o que a gente mais aprendeu com Deus, o que a gente mais aprendeu com o Senhor foi realmente o grande significado do que realmente é ser discípulo, do que é ser discípulo de Jesus. Foi o que a gente mais aprendeu com o Senhor com essas experiências. Então, assim, é gratificante para a gente, porque a gente sabe que, nós sabemos hoje que nós somos marcados com as marcas de Cristo. Né? Nós somos também marcados com as marcas de Cristo. Então, nós carregamos no corpo as marcas do Senhor Jesus. Né? E acreditamos muito na palavra que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala que o nosso sofrimento momentâneo não é nada comparado com o eterno peso de glória que nos aguarda na grande Jerusalém celestial. Então, nosso coração está lá. Meu coração está lá. E assim, o que a gente sente aqui hoje é que nós temos uma grande missão, devemos cumprir essa missão, à risca, conforme Jesus entregou ela em nossas mãos, e queremos levar esse Jesus, para as pessoas que já não têm mais esperança, que já não acreditam mais que esse Jesus existe. Né? E ele existe, é mais vivo do que você pode imaginar. Né? E ele quer ter ele quer ter grandes experiências, não só comigo, mas com você também. E não significa que o fato dele ter nos provado da forma que nos provou, vai provar você assim também. Né? Deus não coloca aprovação na vida de ninguém, além daquilo que ela pode suportar. Tem pessoas eu costumo dizer que tem pessoas que Deus vai chamar a atenção. Tem pessoas que para ela a empresa dela é tudo, então se ela perder a empresa é uma forma de Deus chamar a atenção dessa pessoa, né? Deus nos chamou a atenção dessa forma, tirando de nós aquilo que mais custava para a gente, que era um pedaço daquilo que era aquilo que mais custava para a gente, que era o nosso filho aqui. Mas como foi ele que nos deu, ele tem todo o direito de retomar para ele. Louvado seja Deus, e nós somos gratos a ele por isso também. Então a gente glorifica o Senhor em tudo, na alegria, na tristeza, na bonança, em qualquer situação nós estamos dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Consegue nos ouvir? A gente está aqui, eu estou te ouvindo atrasado, não sei se você reparou, acho que deu alguma coisinha no meu áudio aqui, eu estava te ouvindo atrasado. Mas estamos aqui mesmo impactadas, né, pelo testemunho de vida de vocês. Trouxe um despertar mesmo, porque quando a gente orava por essa live, o Senhor falava muito sobre um despertar espiritual. Eu até escrevi na chamada sobre um despertamento espiritual. E é necessário que a gente venha entender que a gente é verdadeiramente forasteiros, né?
que nós devemos se apegar com o Pai, que o céu existe. Muitos de nós estamos tão apegados aqui nessa terra, estamos tão apegados em sentimentos, emoções, né? Em satisfazer, em tirar de nós a cruz. Estamos querendo tirar a cruz, enquanto Deus quer que a gente carregue a cruz. E o que mais a gente faz é tirar a cruz de nós, né? Com certeza, Samara. O que você trouxe, esse despertamento... E não existe, isso que você falou, Samara, serve para enfatizar a grande frase que a gente já conhece muito bem, que não existe evangelho sem cruz. Isso. Não existe evangelho sem a cruz. Não Isso existe. É muito forte, porque se a gente olhar com olhos reais e espirituais, a gente vai ver que o evangelho tem sido mesmo fake, né? Tem muita gente usando um fake porque não queremos carregar a cruz. A única coisa que a gente faz aqui nessa terra é querer que alguém tire essa cruz de nós e querer que Jesus realize os nossos sonhos, os nossos desejos, que Jesus tire as nossas dores, sendo que o que Ele quer nos moldar com as dores, que Ele quer nos amadurecer com as renúncias, né? Então, o que você trouxe aqui, Silvestre, é extremamente essencial. Que a gente venha gritar que o céu existe, que Deus existe, e que deixa de farsa, deixa de evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz é fake news, né? É verdade. O evangelho da boa notícia é carregar a sua cruz. Isso aí. Estamos aqui mesmo impactadas, Silvestre. Muito obrigada. Samara. Muito obrigada por essa palavra. A gente que agradece de verdade por essa oportunidade, que para nós é imensa, é rica e ainda mais por estar compartilhando isso com vocês, tá? De certa forma, todos vocês fazem parte das nossas vidas. Jesus colocou a gente, embora a gente não tenha assim, um certo convívio, faz anos que a gente não se vê pessoalmente e tudo, mas a ligação com o reino de Deus é uma coisa assim tão tremenda que parece que a gente está pertinho um do outro, assim, parece que a gente convive um com os outros assim, todos os dias, diariamente. Como é linda a identificação do Espírito de Deus na vida dos seus filhos. E isso é tremendo. E eu que agradeço por esta rica oportunidade. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por participar da live, dessa live abençoada. E eu espero que realmente algo tenha ficado no coração de alguém e que o Senhor continue abençoando a vida de todos que estão ouvindo, de todos vocês aí. E que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Val, você quer falar alguma coisa, Val? Uma mulher de Deus aí, uma guerreira, uma salva de palmas para Val. Porque aguentar tudo isso aí, eu sei quanto ela é forte, né, na presença do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, Samara, porque Ele faz a gente suportar toda a dor, né, ir para frente. E foi grande aprendizado que a gente teve. Então, eu, principalmente, porque eu tive duas dores, né, a do filho e a do marido doente, mas Deus me deu força e me colocou para cima. Eu aprendi cada vez mais, fiquei mais forte. Quando a gente pensa que está fraco, aí é que estamos fortes, né? Isso. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Amém. Que Deus possa mesmo abençoar vocês. Aí, ó, como ele é lindo. E é a cara do Juan, né? Parece demais. É o consolo, do Juan. E ele gosta de hip hop igual o Juan gostava? Esse gosta também. Ele gosta de carro. Aí. Só lembro do Juan com o hip hop dele. Fernandinho também, né? Que ele gosta de carro. O Juan gostava de futebol. Eu era louco para que ele gostasse de carro, mas gostava de futebol. Esse aqui gosta de carro. Demais. Que bem. Muito de carro. É apaixonado por carro do meu pai. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as missionárias. A gente ama demais essa família. A gente só tem uma palavra que é gratidão, porque a gente ouve essa história e ela toca o nosso coração, mas ela não toca com dor. A gente não ouve o Silvestre falando da história do Juan
com tristeza, com dor. A gente ouve realmente com liberalidade, né? Ele semeou o Juan como um aroma, né? Um perfume suave do Senhor Jesus. Amém. Ele compreendeu que o Juan era do Senhor Jesus, sempre foi. Juan sempre foi muito usado. Quem conheceu sabe. Fazendo salmos no meio das células, dos grupos familiares, né? Entoando cânticos, louvores. A gente sabe que era realmente um menino completamente separado para o reino, para a obra do Senhor. Quem teve a oportunidade e o privilégio de conhecer o Juan jamais vai esquecê-lo. Então a gente jamais vai esquecer o Juan, porque ele é realmente, né, um menino, né, que impactou a sua geração. Tanto é que no dia, né, do sepultamento a gente falava disso, né, Samara, que foi completamente diferente. Não, foi o lugar mais lindo que eu já estive, foi no velório do Juan. Foi uma coisa sobrenatural aquele dia. Depois a gente vai mostrar. Depois a gente vai mostrar para vocês os detalhes que não dá para contar. É muito grande, o testemunho é muito grande. Eu estou esperando o momento certo para mim ter que escrever isso, eu vou escrever isso. Mas eu guardo o disco até hoje, as canções, vou mostrar para vocês como Deus já estava... Ele sabia de algo com Deus que a gente não sabia, ele não contou para a gente. Ele foi para a glória, a gente veio do culto aqui perguntando o que foi que falou com você, Juan. Ele não contou para a gente, ele partiu, mas não contou para a gente. Mas tudo foi muito lindo, assim, Deus provou a nossa fé, mas até na hora de ele partir, eu tive o privilégio de dizer o último eu te amo para ele. Ele disse o último eu te amo, pai. Foi assim uma coisa realmente tremenda. Ele tudo. Ele foi um grande instrumento que Deus enviou para transformar a nossa própria casa, a minha própria casa. Até o vídeo que ele deixou gravado, né, Silvestre? Dias antes também. Isso, exatamente. E ele participou do último Revisando Vidas, que é uma versão similar à da Sara Nossa Terra, o Revisão de Vidas, da Sara Nossa Terra. Então lá ele teve um momento tremendo com Deus, e logo depois disso o Senhor já preparou e recolheu. Nossa. Muito lindo. É muito maravilhoso saber que a gente tem um Deus desse, né? Um Deus pai. Isso Amém. daí é coisa de pai fazer com o filho. Verdade. Isso é a prova de que Deus é pai. Que ama incondicionalmente, né? E ele escolhe quem é perto dele, né? A gente se sentiu, Samara, diante da situação, a gente se sentiu como a família de Lázaro. A gente percebia que ele permitiu a prova, estava nos provando, resolveu dizer não para a gente, mas diante do nosso choro, a gente sentiu Jesus chorar com a gente. Olha, não tem como descrever isso, gente, não tem como. Só você escrever um livro. Não tem como descrever isso. É Amém. Impressionante. Ao mesmo tempo que eu chorava, ele vinha e consolava. Ao mesmo tempo que eu chorava no quarto, ele vinha e consolava. Não tem como descrever isso, não tem como. Só uma pessoa passando pela mesma situação para entender. É tremendo. Silvestre, acho que a gente está encerrando, né, Déia? Faltam 3 minutinhos, mas a gente quer agradecer demais. Deus abençoe. Coraçãozinho para vocês. Muito obrigada, Amém. Deus abençoe. Amamos vocês. Beijo para todo mundo aí, viu? Obrigada. A gente vai se falando depois. Obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amém. Gente do céu. Alguém levou uma lição aí? A vara e o cajado do Senhor esteve presente aqui hoje na nossa mesa de família, né, Déia? É um exemplo de força, né? Uma família, como nós falamos no início, de fé. Um homem de fé, um homem que realmente ele fala aquilo que ele vive, né? Ele prega sobre o que ele vive, sobre as experiências que ele viveu, de uma maneira sobrenatural, a intimidade que ele tem com Jesus é real. É outro nível. O relacionamento é real, é verdadeiro, é de pai para o filho, né? Então, por isso, Deus o consolou a Val, essa família, né, que amava tanto esse menino. Todos que nós conheciam o Juan, mas, né, não tinha como não amar. Era impossível não amar o Juan, né? Porque ele era realmente assim, né, uma carta viva do amor de Deus. Amém. Gente, quem é aí agora que vai segurar a sua cruz? Vamos parar de tirar a cruz, vamos carregar a cruz.
Coloque aí, faça um hashtag no Instagram, vamos fazer um movimento nas nossas igrejas, vamos declarar o verdadeiro evangelho. Toma a tua cruz e siga Jesus. E renuncia a si mesmo. Toma a tua cruz. Bora, Às hashtag vezes a gente toma não a tua consegue, cruz. mas ele ajuda a carregar essa cruz. Ele sabe o nosso limite. Ele conhece cada um de nós, como o Silvestre falou, muito bem falado. Verdade. Ele conhece a cruz que cada um deve carregar. E ele sabe o peso ideal para cada um de nós. Ele não te dá um peso, um sobrepeso para além daquilo que você possa carregar, meu irmão. Ele conhece a tua estrutura, ele sabe os teus pensamentos, ele conhece e consola o seu coração quando ninguém mais te consola, assim como ele consolou o Silvestre. A Aninha colocou aqui, e o mais lindo é isso, que a gente não vai carregar essa cruz sozinha. Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco. O Espírito Santo vai tomar essa cruz junto conosco, ele vai tirar o peso, porque o Senhor coloca a cruz e é leve, né, Débora? É leve, porque o jugo dele é o quê? É leve, é suave. Então, ele nos alivia do peso. Porque muitas vezes nós não sabemos como carregar essa cruz. É só renunciar. Mas ele vem e nos ensina, com exemplos assim como o do Silvestre da Val, né? Assim como histórias de vida, como da Aninha, que também semeou na vida, né, do Luiz Otávio. E agora a gente tem mais um testemunho, né, de um homem realmente de Deus que conseguiu, com Jesus Cristo, carregar essa cruz. Estou tentando aqui fixar o comentário da Andréia. Aí, toma a tua cruz e segue Jesus. Amém. Esse é o verdadeiro evangelho, gente. Vamos viver a verdade. Chega de lero-lero, de mimimi. Vamos tomar a nossa cruz. Amém. Gente, quero agradecer. Faltam acho que um minutinho para a gente encerrar. Muito obrigada. A gente esteve aqui. Só Deus sabe como essa live aconteceu. A gente não estava escutando o Silvestre, estava escutando aqui pelo celular da Deia. Então, toda live é uma aventura. O retorno não estava chegando para a gente, então a gente teve que colocar o celular aqui pertinho, com o som um pouquinho mais alto. Mas deu tudo certo, a gente vai ver como vai ficar a gravação. O nosso cachorro latindo aqui do lado, né? Participando. Mas é assim mesmo. E é assim mesmo, né? Aí a Samara pega uma caneta e atira no Theo. Não sei se vocês viram essa cena, né? Mas se foi isso, foi um cachorro do Theo. Foi os bastidores de hoje. Mas glória a Deus, o nome do Senhor foi glorificado, a palavra foi liberada. Gente, sábado que vem vai ser simplesmente imperdível. Nós temos a missionária Gisele, que vai estar conosco na próxima mesa de família. É uma história que todos precisam sentar para ouvir. A nossa querida missionária Gisele. Deus vai edificar muito a sua fé, meu irmão. Convida as pessoas que você puder. Esteja aqui com a gente nesse finalzinho de tarde, tomando um cafezinho, um chazinho. Porque realmente Deus vai falar no seu coração. E vem com a gente. E quero já agradecer as nossas intercessoras fiéis aí, Ana Lúcia, Aurelino, Célia, Pastor Regis, minha mãe, meu pai, meu missionária sogro, Daniel, Pastor Miquel, nossa família toda. Não, meu pai, Jeová, minha mãe Zaira, que estão sempre aqui fiéis do nosso lado, nos ajudando em tudo. Meu marido Luiz Mar, o André, que é meu irmão, esposo da Samara. Gente, toma posse desse projeto. Mesa de família não é nossa. Não, todas as crianças aqui de casa estão envolvidas. O João Pedro, a Ana Liz, a semana inteira jejuando, intercedendo pelos convidados. E já está acabando, a gente vai ficar com saudade, hein, do Mesa de Família. Falta só um mês. Eliane, Silas, beijo para vocês. Gente, muito obrigada. Vai ficar gravada a live, se vocês quiserem compartilhar com familiares, com pessoas que estão Essa passando palavra tem que por ser momentos assim como esse, né? Então, compartilha para edificar a fé de outros. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra fique impregnada, fique pregada em nossos corações, que possamos verdadeiramente tomar nossa cruz, seguir a Jesus e viver a verdadeira verdade do Evangelho. Amém? Beijo, gente. Até sábado que vem. Fiquem na paz, irmão.